Bom dia, vamos resolver as atividades da página 146. Página 146. Resolvendo as atividades da página 146. Questão primeira. A questão primeira fala o seguinte. Vou preparar aqui. O atleta Usain Bolt completou uma prova de 100 metros em 9,58 segundos. A maior aceleração dessa prova acontece no primeiro trecho, onde os atletas levam em média 4 segundos para partir do repouso e atingir 36 km. Então aqui já tem algumas informações. O tempo, 4 segundos. Se partiu do repouso, é porque a velocidade inicial é 0. Aí escrevemos VO é igual a 0. E atinge uma velocidade final de 36 km por hora. 36 km por hora. Pergunta: qual é a aceleração? A aceleração é a pergunta. Aqui a gente já tem um probleminha. A primeira velocidade está em metros por segundo e a segunda velocidade está em quilômetros por hora. Então nós precisamos deixar tudo na mesma unidade. Como que fica isso? Nós sabemos que quando nós temos quilômetros por hora e queremos passar para metros por segundo, tem um macetezinho. Da unidade maior, quilômetro, para a unidade menor, metro, do grande para o pequeno, a gente divide o valor por 3,6. Quando a gente sai do valor menor e vai para o valor maior, do pequeno para o grande, a gente multiplica por 3,6. Então eu quero passar de quilômetro para metro. Eu vou dividir por 3,6. Aí eu pego 36, divido por 3,6. O resultado dessa divisão é 10. Quilômetros por hora virou metros por segundo. Está aqui, ó, no lugar de quilômetro por hora, entra metros por segundo. Então vamos agora pegar a fórmula da aceleração. A aceleração é ΔV dividido por ΔT. ΔV vai ser a variação da velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo. Só tem um tempo, então não tem tempo final nem inicial. A aceleração vai ficar assim, ó. Quem é a velocidade final? 36, que é o mesmo que 10. Então fica 10 menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pelo tempo, ó, que é 4. Então aqui vai ficar assim, a aceleração 10 menos 0 é 10, dividido por 4. A aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é sempre ao quadrado. E assim resolvemos a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Vou limpar a tela e vou passar para a segunda questão. Segunda questão diz assim: nós temos aqui uma tabela que diz: vamos considerar que a aceleração de um atleta em uma corrida seja de 2,5 metros por segundo durante todo o percurso. Complete a tabela. Se olharmos na primeira linha da tabela, nós temos tempo, e tempo eu uso a letra T. Na segunda eu tenho espaço, espaço usamos a letra S.
E na terceira linha nós temos velocidade, que eu uso a letra V. Na primeira linha está tudo completo, não falta absolutamente nada. Na segunda linha está faltando um item bem aqui e outro item cá. Bom, para calcular espaço, ó, quando fala em espaço, quando fala em distância, espaço ou distância, é tudo a mesma coisa. Nós usamos a letra S. Então vamos lá. A equação para calcular espaço é essa, ó. S é igual a SO mais VOT mais 1/2 de AT elevado ao quadrado. Isso aqui é a equação horária da posição. Posição ou espaço ou distância é a mesma coisa. Agora vamos ver qual é a equação da velocidade. A equação da velocidade é V, que é igual a VO mais AT. Então essas são as equações que nós vamos trabalhar. Para calcular a posição eu uso a do S, de posição. Para calcular a velocidade eu uso a de V, de velocidade. Vamos primeiro calcular a primeira posição. Então a primeira posição aqui, ó. Eu quero calcular essa posição bem aqui, ó. Então eu tenho S que é igual a SO mais VOT mais 1/2 de AT elevado ao quadrado. Então aqui eu tenho a posição que eu quero, vai ser igual à posição inicial. Se eu olhar para essa linha, gente, ó, a posição inicial é essa. Essa é a primeira posição, essa é a segunda e essa aqui é a última. A inicial é 0. Então no lugar de posição inicial, 0. Velocidade inicial, o tanto de velocidade que tem. A primeira é essa, então essa é a inicial. Também é 0. E o tempo? Na coluna que eu quero calcular, que é essa aqui, ó. O tempo é de quanto? O tempo é de 2, ó. O tempo é de 2. Então eu vou e coloco aqui 2. Mais 1/2 vezes o A. O A é a aceleração. A aceleração ele deu bem aqui, ó. 2,5. Eu coloco 2,5. O tempo a gente já sabe que é 2. O tempo está ao quadrado. Continuando. Quanto vale o S? 0 eu dispenso. Não serve para nada. 0 vezes 2 é 0. E 0 eu dispenso. Então sobrou o restante. Sobrou 1 sobre 2 vezes 2,5 vezes... Olha, aqui tem 2, mas esse 2 está ao quadrado. E 2 ao quadrado vale 4. Aí eu vou e coloco aqui 4. Então a posição, ó, vai ficar 1 multiplicado por 2,5 é 2,5. 2,5 multiplicado por 4 é 10. Então aqui é 10. Embaixo só tenho 2. Então a posição ficou 10 dividido por 2, que é o que? 5. 5 e a unidade é metro. Aí eu venho para cá e escrevo, ó, 5. Vamos mudar a cor da tinta. Agora eu vou calcular essa posição bem aqui, ó. Essa. Então essa posição eu preciso da mesma equação. S, que é igual a SO mais VOT mais 1/2 de AT elevado ao quadrado. Então aqui você tem S, que é igual. Quem é a posição inicial? A posição inicial é 0. Então eu vou e coloco 0.
VO, quem é a velocidade inicial? Também é 0. Quem é o tempo? O tempo, ó, nessa coluna aqui que eu estou calculando, ó, o tempo é 6. Então aqui vai ficar 6 mais 1/2 multiplicado pelo A. A aceleração foi dada aqui, ó, 2,5 multiplicado pelo tempo. O tempo a gente sabe que é 6. 6 ao quadrado, olha o tempo aqui. Então vamos continuar. S, que é o que eu quero encontrar, 0 eu dispenso. 0 multiplicado por 6 é 0, 0 eu dispenso. Aí sobrou o que? Sobrou 1 sobre 2 mais 2,5 multiplicado. Olha, aqui é 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado vale o que? 36. Então eu escrevo 36. Continuando. S é igual. Aqui eu posso multiplicar 1 vezes 2,5 é 2,5. 2,5 multiplicado por 36 é 90. 90 dividido por 2. O 2 continua. 90 dividido por 2 é 45. 45 o quê? Metro. Essa seria a resposta que falta bem aqui, ó. 45. Então vamos para calcular agora aqui a velocidade. Só que para calcular a velocidade eu vou precisar limpar essa tela, ó. Limpei a tela e vou calcular a velocidade. Vejamos. No cálculo da velocidade, eu vou usar a equação da velocidade, que é essa aqui, ó. Vocês lembram, né? Ó. V, eu coloquei agora há pouco, a equação da velocidade é V, que é igual a VO mais AT. Então a velocidade que eu quero é igual, eu quero essa velocidade aqui, ó. É igual a velocidade inicial, que é o que? 0, mais a aceleração que foi dada, ó, a aceleração lá é 2,5 multiplicado pelo tempo, ó, o tempo aqui, ó. Estou calculando nessa coluna aqui, ó. Nessa coluna o tempo, ó, vale 4 vezes 4. Então a velocidade vai ser igual 0 mais 2,5 multiplicado por 4 é 10. E a unidade é metro por segundo. Não é ao quadrado, porque se fosse ao quadrado seria aceleração. Então vamos continuar. Agora eu tenho que calcular. Sim, aqui foi 10, né? Aqui foi 10. Agora eu tenho que calcular esse aqui. Então eu calculo com a mesma fórmula. V é igual a VO mais AT. Então a velocidade final é igual à velocidade inicial, que é sempre 0. Para esse movimento é 0. Mais a aceleração, que é 2,5. multiplicado pelo tempo, ó, nessa coluna que eu estou aqui agora. Ó, quanto vale o tempo? Vezes 8. Veja que esse tempo não é ao quadrado é na posição, na outra equação. Então V é igual a 0, 0 não interessa, 2,5 vezes 8 é 20. 20 metros por segundo. Aqui é a equação, a resposta dessa. Aqui é 20. Certo? Vamos agora à próxima questão. Eu vou apagar isso tudo e vou passar para a questão de baixo. Aqui dá para resolver as duas aqui nessa parte. Então vejamos. Vamos pegar aqui uma cor diferente.
essa aqui. Você tem qual é a função horária? Qual é a função horária dos espaços? Espaço, a função horária, a equação geral, a equação horária da posição é essa aqui, ó. S, que é igual a SO mais VOT mais 1 meio de AT elevado ao quadrado. Então vamos lá. Posição final é igual. Quem é a posição inicial naquela tabelinha que a gente acabou de olhar? É 0. Quem é a velocidade inicial? Também é 0. E o tempo? O tempo são muitos, então eu não posso substituir, porque são vários tempos, e repete. Mais 1 meio. Qual é a aceleração? A aceleração é uma constante, foi dada, é 2,5 t ao quadrado. O t eu não posso substituir, porque o t, deixa eu mostrar aqui em cima para vocês, ó. O t eu não posso substituir porque existem muitos tempos, ó. Nessa tabela aqui, ó, a velocidade são muitas. Entendeu? Então eu não posso substituir velocidade. As posições também são muitas, mas a inicial é uma só tem uma posição inicial, que é aqui, é 0. Só tem uma velocidade inicial, também posso colocar o valor. Só tem um tempo inicial, se precisar de tempo inicial, posso colocar o valor. Mas os outros tempos eu não posso, porque uma hora o tempo é 0, outra hora o tempo é 2. Tem muitos tempos, então tempo é uma coisa que eu não posso mudar, eu só mudo aquilo que é constante. Por isso que nessa questão aqui, ó, eu tive como substituir a posição inicial, porque é uma constante, ela é uma só, um valor, é 0. Pode substituir a velocidade inicial, mas o tempo não pode, porque tem um tempo para cada situação. Então a equação vai ficar assim, ó. O que podia substituir, eu já substituí, ó. Agora ficou assim, ó. Ficou S, que é igual 0, não me interessa. 0 não me interessa. Aí sobrou 1 sobre 2, que eu não pude substituir, é uma constante, vezes 2,5 t elevado ao quadrado. Eu posso melhorar essa equação multiplicando 1 pelo 2,5. Aí vai ficar assim, ó. S é igual. 1 vezes 2,5 é 2,5. 2,5 t, que eu divido por quanto? Por 2. Eu posso parar aqui, mas também posso dar uma melhoradinha ainda, porque eu posso dividir o 2,5 por 2. Quanto é 2,50? 2,5 dividido por 2? 1,25. 1,25, esse t aqui está ao quadrado. T elevado ao quadrado. Então essa é a equação da posição desse movimento, desse caso aqui, dessa situação específica. E esse daqui é a equação geral, ó, da posição para qualquer situação. Vamos agora fazer a equação de baixo. Qual é a função horária da velocidade desse movimento, dessa situação? Eu pego a equação geral, que é V é igual a VO mais AT, e vou substituir aquilo que é constante. V tem muitas velocidades, então eu não posso substituir. Velocidade inicial só tem uma, nesse caso é 0, posso substituir. Aceleração também só tem uma, é 2,5. Tempo eu não posso substituir, porque tem muitos valores para tempo. 0 não me interessa, então a equação vai ficar assim, ó, V, que é igual a 2,5t. Essa é a equação da velocidade dessa partícula aqui, ó, nesse caso específico. Então vamos limpar isso aí, ó, e passar para o próximo exercício. Letra C. Na letra C diz assim: qual é a distância percorrida pelo atleta, considerando que o movimento é retilíneo e uniforme? Distância.
Distância e posição é a mesma coisa. Ó. Vamos olhar lá em cima na figura, no quadrinho. Ó, a posição ou a distância é o S. Se você observar bem aqui, ó, o espaço, a posição, a distância é a mesma coisa. Aqui é 0. E aí ele vai subindo de valor e vai até onde? Os 80. Então essa é a posição inicial, que é o S inicial. Essa é a posição final, que é o S final. Então vamos lá embaixo na questão. Qual é a distância percorrida pelo atleta? A distância percorrida é muito fácil. Ele estava numa distância inicial, que eu vou como S0, SO, de 0. E tem uma distância final, que é a última distância, que é 80. E ele quer saber quanto que ele percorreu, qual é o ΔS, a variação de velocidade, de posição que ele andou. Então você coloca ΔS é igual ao S final, menos o S inicial. Quer ver, gente? Olha, imagina bem aqui, ó. Aqui, ó, é o ponto A. Qual é a posição dele? 0 metro. Lá na frente é o ponto B. Qual é a posição que ele está? 80 metros. Quanto que ele percorreu daqui até chegar aqui, ó? Quanto ele percorreu do ponto A até chegar no ponto B? Essa distância é só pegar o valor final menos o valor inicial. Então aqui vai ficar assim, ó. Ele percorreu, ele estava no 80 e começou do 0. Então ficou 80 menos 0. A variação de posição dele é de quanto? 80 metros. Então o cara correu 80 metros. A corrida dele foi bem rapidinho, 80 metros. Agora vamos para a próxima questão. Considerando que o recorde da prova dos 100 metros, ó, 100 metros é o tanto de que ele percorre, tem esse recorde 9,58, seria possível que o atleta atual obtivesse o mesmo resultado da tabela? Quem fez 100 metros em 9,58 foi aquele atleta da Jamaica americano, chamado Bolt. Ele é velocista, né? Não é mais o campeão, mas foi muito tempo campeão. Ele fez os 100 metros em 9 segundos,58, o cara mais rápido do mundo. E aí na tabela colocaram alguns valores. Será que aqueles valores podem ser aceitos como verdadeiros? Vamos calcular para ver o tempo. Ele só correu 80 metros, mas se ele tivesse corrido mais, aí eu pego a equação da posição. A equação da posição, eu posso pegar a equação geral, mas posso pegar aquela que eu acabei de calcular. S é igual a 1,25 lá na letra A. T elevado ao quadrado. Essa aí é a equação da posição desse movimento. Bom, ele correu 80 metros, mas se ele tivesse corrido 100 metros, qual seria o tempo dele? Se ele corresse 100 metros, ia ser assim, ó. 100 metros é 1,25 T elevado ao quadrado. Eu vou inverter isso aqui para achar o tempo. Então vai ficar 1,25 T elevado ao quadrado, que é igual a 100. Então agora eu posso separar o T. Aí vai ficar assim, ó. T elevado ao quadrado é o 100. Quem está multiplicando e passa para o outro lado, divide. Dividido por 1,25. Quanto é 100 dividido por 1,25? Deixa eu ver. Se você tem 100 e divide por 1,25, dá 80. Então esse número aqui é 80. Continuando. T. Observa que o T é uma potência. Quando a potência passa para o outro lado, ó, você tem aqui uma potência. E aqui você tem um sinal de igual. Quando a potência passa para o outro lado, ela vira um radical. Se aqui for 2, é raiz quadrada. Esse Azinho vem para cá. Então é o que eu for fazer aqui, ó.
T é igual a raiz quadrada de 80. Aí termina calculando a raiz quadrada. A raiz quadrada de 80 é 8,9. É 8,9. Então, aquela tabelinha está mostrando uma pessoa que andou 100 metros e gastou 8,9. Caramba, então essa pessoa foi mais rápido do que o americano Bolt? É impossível, porque ele é um recordista mundial. Aí pergunta, é possível? Não, não é possível que aquela tabela seja verdadeira. Não, porque o valor do tempo foi maior ou foi menor que o recorde mundial? Porque o valor do tempo foi, o recorde mundial é 9,58 e na tabelinha deu 8,9. Então o valor do tempo foi menor que o recorde mundial. Não pode. Ninguém consegue andar mais rápido do que esse cara. Então, se alguém disser que fez 100 metros em 8 segundos, é mentira, porque o recordista é o Bolt. Não, porque o valor do tempo foi menor que o recorde. Que o recorde mundial. Se fosse verdade, o recordista mundial não seria o Bolt, seria outra pessoa. Então não é verdade não. Aquele foi valores que eles inventaram para poder fazer esse exercício aqui. Vamos apagar e vamos partir para mais um pouquinho para frente. Vamos fazer essa atividade aqui, ó. A número 4. Com base na tabela do exercício 2, vocês vão ter que pegar a tabelinha que está lá no começo, na questão número 2. Construa o gráfico da velocidade pelo tempo. Em seguida, utilize a propriedade gráfica para calcular a distância. Então já calculamos a distância, mas ele quer que calcule a distância agora usando o gráfico. Então vejamos. Na tabelinha, a velocidade vai de 0 até 80, de 5 em 5. Então eu vou fazer aqui, ó, de 0. Pega aqui uma tinta. Aqui. Eu vou pegar de 0 a velocidade vai de 0 até 80, né? De 0 até 20, quer dizer. A velocidade vai de 0 até 20 de 5 em 5. Então aqui você tem 0. Aí aqui você tem 5, é de 5 em 5. É só olhar na tabela de vocês. Depois vai para o 10, depois vai para o 15, depois vai para o 20. E o tempo, olhando para a tabelinha, vocês vão ver que o tempo vai de 0 a 8, mas de 2 em 2. Então tem 0, depois tem o 2, depois tem o 4, depois tem o 6 e depois tem o 8. Agora ele quer que você construa o gráfico. Se você olhar na tabela, o 2 está fazendo par com quem? O 2 está fazendo par com o 5. Bem aqui, ó. O 0 faz par com o 0. Então começa daqui, 0 e 0. Quando o tempo é 2, olha aí na tabela. Quanto é a velocidade? É 5. Quando o tempo é 4, ó, a velocidade vai dar de quanto? Vai dar 10. Está na tabelinha de vocês. Quando o tempo é 6, está aqui o 6, a velocidade deu quanto? Deu 15. Vocês vão marcar um pontinho. Quando a velocidade deu 20, é porque o tempo, olha lá na tabelinha de vocês, deu 8. Agora, gente, é só ligar isso aqui, ó. Aqui é o gráfico da velocidade, ó. Aí vocês estão percebendo que é uma linha reta. Claro, o movimento é retilíneo e é uniforme. E por que ele é retilíneo e uniforme? Porque o gráfico é uma equação do primeiro grau, tem que ser uma reta. Agora a gente calculou a posição, o tempo que ele andou, a distância que ele percorreu. Vocês sabem que ele saiu do 0 metro, né? A posição 0. E foi até a posição... foi até a posição 80. Foi até a posição 80.
Então a posição final dele foi de 80 metros. Essa aqui é o que a gente calculou lá na questão número... Deixa eu dar uma olhadinha aqui qual foi a questão. Na letra C, da primeira questão. Aí a gente descobriu que o atleta andou 80 metros. Agora nós vamos chegar no mesmo valor, mas olhando para o gráfico. Gente, é o seguinte. Quando você tem o gráfico da velocidade, que é isso aqui, ó. Na verdade, esse gráfico é da aceleração, porque tem velocidade para lá e tem tempo para cá. Para você saber o tempo, a distância que ele percorreu, é só vocês calcularem a área dessa figura que está debaixo do gráfico, ó. Essa figura que eu estou riscando, ó. Se vocês quiserem saber qual é a distância que ele percorreu até o 4 segundos, faz até aqui. Se quiser até o 80 segundos, então tem que fazer até o número 8, ó. Eu quero a área dessa figura. Então a área dessa figura, desse gráfico de velocidade e tempo, vai me dar a distância percorrida. Essa figura é um triângulo. E a área de triângulo, ó, a área de triângulo é base multiplicado por altura dividido por 2. Isso é a área de triângulo. Então a área de triângulo é base. Base é essa distância aqui embaixo, ó. Quanto é a base? É 8. Aí você vai e coloca aqui 8. Quanto é a altura? A altura é essa distância aqui, ó. Se você perceber, você saiu do zero, que aqui é o zero, e você chegou aqui em cima, que é 20. Então a altura é 20. Ó, dividido por 2. Então a área de triângulo vai ser igual 8 vezes 20 é 160. 160 dividido por 2. Então a área de triângulo é 80. A área de triângulo é 80. Isso significa o quê? Que a distância percorrida, o ΔS, a distância percorrida, ó, é 80 metros. Porque a área da figura é a mesma coisa que a distância percorrida. Nesse gráfico de aceleração, ó, quando você trabalha com velocidade e tempo, tá bom? Aí vai ter um gráfico, a área que está sob a reta, essa área aqui, representa a distância que a pessoa percorreu. No caso aí é um atleta. Vamos apagar isso aqui para a gente fazer a próxima. Agora vejamos, nessa segunda questão aqui, ó, diz assim: o movimento de um objeto pode ser descrito pelo gráfico versus o tempo, apresentado na figura, a velocidade versus o tempo, apresentado na figura, é o mesmo gráfico. Então, ó, o movimento de um objeto pode ser descrito, velocidade vezes o tempo, né? Então, veja bem, vamos ver qual é a pergunta que ele faz. Podemos afirmar que... Aí ele tem várias alternativas. A aceleração do objeto é 2, a aceleração é 4. Vamos primeiro calcular a aceleração, porque ele está perguntando qual é a aceleração. A aceleração de quanto? Quando ele percorre daqui. Vamos calcular logo a aceleração, porque ele está perguntando qual é a aceleração. E a fórmula da aceleração, gente, é isso aqui, ó. Aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT. Então a aceleração é igual. Qual é a variação da velocidade? Ó, se eu quiser saber do gráfico inteiro qual foi a velocidade, que número que tem aqui? 0. Que número que tem lá em cima? 20. Então aqui é a velocidade final e aqui, ó, é a velocidade inicial, porque começou no 0 e foi até o 20. Então, você escreve velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração aqui vai ser... Quem é a velocidade final? A velocidade final é 20. Então, está aqui. Menos a velocidade inicial, que é 0. Quem é o tempo final? O tempo está aqui embaixo, ó. Foi de 0 até 10, então o tempo final é 10. E quem é o tempo inicial? É 0.
Então a aceleração vai ficar 20 menos 0 é 20. 20 dividido por 10, 2. Agora, como aqui é metros por segundo, a unidade é metros por segundo ao quadrado. Então essa aqui é a nossa aceleração. Já calculei a aceleração. Qual é a outra pergunta que o livro faz? Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo. Depois que ele pergunta da aceleração, ele fala da distância percorrida. Distância percorrida em todo o gráfico. Então vamos lá. A distância a gente acabou de ver nesse exercício. Aqui eu não tenho a distância inicial nem a distância final. Mas eu acabei de aprender que a distância pode ser calculada usando a área da figura. Então aqui é a minha figura, ó. Tá vendo aqui, ó? É um triângulo, ó. E eu vou calcular essa área. Essa área aqui é a distância percorrida, ó. E a área do triângulo é igual à distância percorrida, ó. Distância igual a distância. Escrever aqui, ó, para você não esquecer, é igual a distância. Então vamos lá. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo vai ser a base multiplicado pela altura e dividido por 2. Então a área de um triângulo, quanto é que vale a base mesmo? A base é isso aqui, ó. É 10, né? De 0 a 10 é 10. Vezes a altura. A altura é essa distância aqui, ó. Subiu até o 20 vezes 20. Base vezes altura dividido por 2. Então a área do triângulo vai ser 10 vezes 20 é 200. 200 dividido por 2. Logo, a área do triângulo é 100. Né? Mas a área do triângulo é a mesma coisa com a distância. Então a distância percorrida vai ser 100, como a distância em metro. Então eu sei que a aceleração foi 2 e a distância foi 100. Agora vamos ver o que é que tem aqui embaixo. Vou apagar aqui. Vamos descer aqui. Tem um pequeno detalhe. A distância percorrida em 5 segundos. Em 5 segundos. E eu calculei a distância percorrida em quanto? Em 10 segundos. Então, vamos ter que calcular a distância em 5 segundos. 5 segundos é uma figura menor. É a metade disso aí, ó. Vou calcular de preto, ó. 5 segundos é só do 0 até chegar no 5. E sobe para cá. E vem para cá. Eu calculei da figura toda. Então vai dar a metade dessa figura aí. Então eu vou para cá, ó. A área do triângulo é a base, vou fazer de novo, vezes a altura, porque eu calculei tudo, eu não li a questão. Dividido por 2. Então vamos lá. A área do triângulo, a base aqui, ó, é 5. E a altura é quem? É 10. Então vai ficar 5 vezes 10 dividido por 2. Então a área do triângulo, 5 vezes 10 é 50, dividido por 2. A área do triângulo é igual à distância que ele percorreu, que é o que? 25 metros. A resposta do exercício é essa aqui. Então nós vamos marcar uma questão que fala que a distância é 25 metros e que a aceleração é 2. Vamos olhar. Aceleração igual a 2 e distância 25. Onde é que fala? Deixa eu vou já apagar isso aí. Ó, aceleração igual a 2. Tem muitas alternativas que a aceleração é 2, né? Tem muitas alternativas que a aceleração é 2. Aqui a aceleração é 2. Pode ser aqui. Pode ser aqui que a aceleração é 2. Aqui também a aceleração é 2. E aqui a aceleração é 2. Pode ser um desses 4. Agora vamos procurar onde a distância percorrida é 25. A distância aqui deu 10, aqui deu 20, aqui deu 25. Então a resposta certa é a letra C.
Vou apagar agora tudo para a gente poder marcar direitinho. Então, a letra C, ó, é a resposta correta. Por que que a resposta correta é a letra C? A letra C é porque a aceleração tem que ser 2, ok, a aceleração é 2. E a distância tem que ser 25, ok, 25. E não tem outra. Bom, agora falta uma única questão. Vamos fazer a próxima questão, que é a última. Tem que passar para outra página. Nessa questão, gente, ó, que está na página 149. Essa atividade está na página 149. Essa questão primeira, da página 149, diz assim: a função horária do espaço para um automóvel percorrendo um trecho retilíneo de uma avenida com velocidade constante é dada por isso. Aqui é a equação horária da posição desse carro, né? S é igual a 10 mais 20t, né? Julgue V ou F. O espaço inicial, aí vocês vão colocar a equação da posição aqui, ó. Qual é a equação da posição? S, que é igual a SO mais VOT mais 1 sobre 2 AT ao quadrado. E agora vocês vão repetir a equação que ele deu, ó. S é igual a 10 mais 20t mais 20t mais 20t. Então veja bem, aqui ó, a aceleração e se compararmos aqui a posição inicial, ó, esse primeiro item aqui sozinho é a posição inicial. A posição inicial é 10, é verdade. Tá vendo? Ó? Então vamos marcar aqui a letra V. Porque comparando as duas equações, eu vejo que o 10 é o primeiro. A velocidade do automóvel é de 20 metros. A velocidade final do automóvel. Essa velocidade aqui, ó, é a velocidade inicial, ó. Essa velocidade aqui, VO. Quem está do lado do T é o VO, não é o V. Então não pode ser. Ele está dizendo que a velocidade do automóvel é 20 metros. Não. 20 metros é a velocidade inicial. Esse VO é a velocidade inicial. Como ele disse só velocidade, ele está chamando isso aqui de velocidade final. Então não, está errado. A posição do automóvel em 60 segundos é 1210 metros. A posição é em 60 segundos. Então, para me achar a posição em 60 segundos, eu coloco aqui a equação, ó, que ele me deu. S é igual a 10 mais 20t. E eu quero saber a posição quando o tempo, esse tempo aqui, ó, for 60. Aí vai ficar assim, S, que é igual a 10 mais 20 multiplicado por 60. S é igual a 10 mais 2 multiplicado por 6 é 12. Aí esse 0 e esse 0 eu acrescento aqui, ó. Aí somo 1.200 com 10, 1.210 metros. Essa é a resposta. Deu? Deu certo. Então é 1.210 metros. O instante é T, é o tempo. O instante em que o automóvel ocupa a posição, isso aqui, ó, é de 100 segundos. Eu vou de novo pegar a mesma equação e vou agora calcular o valor de T. A posição aqui, ó, é o S. Aí eu tenho a equação assim, ó, S, que é igual a mesma equação, 10 mais 20t. Aí ele fala assim, o instante é t, quero saber quem é o valor de t. Ocupa a posição, então no lugar de posição é o S, eu coloco 2010, que é igual a 10 mais 20t.
Agora eu vou trazer esse 10 para cá. Ele é positivo, vai ficar subtraindo. Vai ficar assim, ó. 2010 menos 10. Porque o 10 vem para cá, ó. Que ficou igual a 20t, ó. 20t é igual. Eu vou começar agora no 20t. 20t é igual. Quanto é 2010 tirando 10? É 2000. Agora t é igual, que está multiplicando, é igual a 2000, eu vou dividir por 20. Eu posso tirar esse zero com esse zero, ficou 200 dividido para 2, que é o que? 100 segundos. Essa aqui é a resposta. Ó, 100 segundos. Então aqui é verdade. Aí ficou V, F, V e V. Certo? Vamos para frente. Eu vou apagar isso daqui para poder continuar. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é assim, ó. Vou chamar de... Vou fazer de marrom. Aqui. O gráfico ao lado descreve o movimento de duas partículas de metrô. Partícula A, essa aqui é a partícula A, essa que está subindo para lá. Partícula A e a partícula B. Olha aqui a partícula B. A partícula A está acelerando. A partícula B está freando. Acelerado e retardado. Continuando. Se desloca com velocidade constante em um trecho retilíneo entre duas estações. As composições se deslocam em trilhos paralelos e distintos. Paralelos quer dizer lado a lado, cada um no seu trilho. A partir do gráfico, nós vamos concluir o que? Letra A. Uma dessas respostas está verdade. O movimento da composição A do metrô é retrógrado. Não. Então é falso. As duas composições se encontram na posição 50. Agora aqui é verdade. Porque olha, essa composição passou, subiu para lá. Essa composição veio para cá. As duas se encontraram nesse ponto, ó. Para cá, para baixo é o tempo. Qual foi o tempo de percurso? 10 segundos. 10 segundos aconteceu ontem. Aqui é o S, na posição 50 metros. Com 50 metros que elas tinham partido, se encontraram. Então essa daqui é a questão verdadeira. Vocês vão circular essa aqui, ó. Mas nós já encontramos que a resposta correta é essa. Ela se encontra na posição 50. Vamos limpar essa questão e fazer mais uma. Terceira questão. Terceira questão. Aqui é para completar as lacunas, né? Tem duas lacunas aí em branco e nós vamos completar. Completa a lacuna. O movimento retilíneo uniforme variado ocorre quando A é constante. No movimento retilíneo uniforme, aquele que não muda a velocidade, o que é constante? Se a velocidade não muda, é porque tem uma aceleração constante. Nesse movimento, quem não muda é a aceleração. Aceleração constante. E o movimento é retilíneo, né? No movimento retilíneo, a aceleração é constante e o movimento é retilíneo. Aí vocês escrevem aqui, ó. Retilíneo. Retilíneo. Vamos seguir. Número 4. Nessa questão número 4, diz assim: um automóvel em movimento retilíneo tem velocidade escalar variando com o tempo de acordo com o gráfico. Então vamos analisar o movimento desse automóvel aqui, ó.
Essa questão aqui, ela parece ser um pouquinho confusa, então ela precisa de atenção, mas ela é fácil de resolver. A gente vai falar do que é, graficamente, do que é retrógrado, do que é retardado, do que é progressivo, do que é acelerado. Vamos falar isso parte a parte. Ó, esse gráfico aqui, gente, ó, aqui tem o zero. O que está do zero para cima, vocês sabem que é o que? Positivo. O que está do zero para baixo é negativo. Então todo movimento que tiver para cima, ó, ele é progressivo. Então essa parte de vermelho aqui, ó, é progressivo. Agora vamos falar de acelerado e retardado. Aqui é o zero. Quando eu me afasto do zero, é acelerado. Quando eu vou para o zero, é retardado. Então vamos analisar primeiro essa parte bem aqui, ó. Essa aqui, ó. Ele é positivo, tá vendo? Ele é positivo porque ele está aqui, ó, acima do eixo X, acima do zero. Então ele é o que? Progressivo, porque está em cima, e está se afastando do zero. Ele é progressivo, o 0,1. Ele é, vou até escrever aqui, ó, de 0 a T1, como ele está na parte de cima, ele é progressivo, vou chamar de P. E como ele está se distanciando do zero, ó, está subindo, ele é acelerado. Então ele é progressivo e acelerado. 0 a T1 é progressivo e acelerado. Onde é que tem progressivo e acelerado aqui? Deixa eu apagar bem aqui com a borracha essas letrinhas, esses risquinhos aqui. Então vamos voltar para cá. Então, olha só, o 0 e o T1, eu vou até colocar aqui, eu acho que ele é progressivo e acelerado, PA. Agora vamos para o T1 e o T2. T1 e T2, eu vou até fazer de outra cor. T1 e T2 é alguém que saiu daqui, ó, e veio para cá. Tá aqui, ó, de T1 até T2. Como ele está na parte positiva, ele é progressivo. Tudo que está no positivo é progressivo. Positivo, progressivo. Então ele é progressivo. Vou colocar um P aqui, ó. Né? Progressivo. Mas ele está chegando no zero, ó. Está chegando no zero. Está indo na direção do zero. Então ele é o que? Retardado. Ele é um retardado. Agora vamos pegar outra cor. Vamos pegar o verde. Para a gente analisar do T1 até chegar no T3. Quando eu saio do T2. Quando eu saio do T2 e vou para o T3, ó. Eu estou na parte negativa. Então ele não é mais progressivo. Ele é o que? Retrógrado. Quem está na parte negativa é retrógrado. Então ele é retrógrado, porque está na parte negativa. Ó. Agora eu pergunto, está se afastando do zero ou está chegando perto do zero? Estou me afastando. Então ele é um retrógrado acelerado. Um retrógrado acelerado. Agora vamos pegar outra cor aqui. Essa. Eu quero ir do T3 até o T4. Esse pedaço aqui, ó. Do T3 até o T4. Como eu estou na parte negativa, ele não pode ser progressivo. Ele é um retrógrado. Tudo que está na parte negativa é retrógrado. Agora, eu estou indo na direção do zero ou me afastando? Estou indo, então ele é retardado. É um retrógrado retardado. Agora vamos colocar as letras. Ó, quem é progressivo acelerado? Progressivo é aqui. Progressivo e acelerado. Então aqui é o número 1. Já coloquei o número 1. Número 2. Quem é progressivo retrógrado? Retardado. Quem é progressivo retardado? Progressivo retardado é aqui. Então aqui é o número 2. Agora vamos para o 3.
Quem é retardado e acelerado? O retrógrado. Quem é retrógrado e acelerado? Retrógrado e acelerado é bem aqui, ó. Então aqui é o número 3. Agora o último. Quem é retrógrado e é retardado? Retrógrado e é retardado é aqui. Então começa com o número 4. Ó. Então ficou 4, 1, 3 e 2. Estudem direitinho isso aqui, gente. Por isso que eu fiz questão de gravar, que é para vocês ouvirem mais de uma vez, porque isso aqui é questão que pode cair em prova. É uma questão muito bacana, pode cair em teste, por aí afora. Pode cair naquele simulado que vai ter, sempre tem, tá bom? Deixa eu apagar e vou continuar. Agora só falta a número 5. A número 5 diz assim: o gráfico a seguir representa o desempenho de 3 corredores na prova dos 100 metros. Aqui distante eles apresentam a velocidade máxima. Então, ó, aqui é o gráfico da velocidade, ó. Aqui a velocidade é 0 e a velocidade vai aumentando. Aqui é 20 e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Quando chega bem aqui nesse ponto aqui, ó, é o mais alto que eles chegam, né? Qual é a distância que está marcando aqui, ó, nesse ponto aqui? Essa distância aqui. Então é a distância dos 60 metros. Simples. Essa aí é a resposta da atividade final. Tá bom, gente? Então, assista o vídeo 2, 3 vezes e se prepare, porque essas questões elas podem cair nas nossas avaliações e podem também aparecer para vocês naqueles simulados, tá bom? Até mais. Qualquer dúvida é só falar. Estamos aí.